Bem-vindos a mais um SBQ Talk, o podcast oficial da SBQ, da nossa Sociedade Brasileira do Quadril. Meu nome é Rafaela Torrealba, hoje nós estamos com o Dr. Pedro Ivo de Carvalho, também do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre o grande começo da nossa sociedade. Bom dia, Dr. Pedro, tudo bom? Bom dia. Antes de mais nada, eu queria ressaltar que, para mim, hoje é um dia histórico, porque, além de eu estar participando desse podcast aqui, eu estou participando dele com a minha enteada, uma querida quase filha que eu tenho, que seguiu os passos e hoje é uma brilhante cirurgiã da nossa especialidade, já é membro titular da sociedade. Então é um dia histórico que eu tenho muito orgulho de estar aqui participando e sendo entrevistado por uma pessoa tão especial como está a Rafaela. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o começo. Como que era o cenário naquela época da criação da nossa sociedade? Como que era a cirurgia do quadril naquela época? Na realidade, isso vem de um tempo muito atrás, e nós éramos o Comitê Brasileiro de Quadril, que foi liderado por muito tempo pelo professor Rudelli, que ninguém pode esquecer. Se tem alguém que foi mentor de alguma coisa em termos de cirurgia de quadril no Brasil, acho que a gente tem que dar todos os créditos ao Rudelli, que levou isso por muito tempo e foi o que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então a gente era um comitê associado vinculado à SBOT naquela ocasião, e nós percebemos que estava na hora da gente dar um grito de independência e fazer com que esse comitê virasse uma sociedade. Na época, me recordo de você ter comentado algumas vezes, você era o diretor desse comitê antes da criação da nossa sociedade. Como é que foi essa transição da diretoria do comitê como diretor da Sociedade Brasileira do Quadril? A gente passou por momentos difíceis na época do Plano Collor, e um congresso do comitê, que seria em São Paulo, o Collor confiscou dinheiro de todo mundo e, na realidade, esse congresso passou a ser no Rio de Janeiro. Ele foi em 1993 e, naquela ocasião, foi eleita a chapa do comitê, que era o presidente Dr. Paulo Rondinelli, e eu, diretor científico, além de Dr. Pina Cabral como vice-presidente e outros que eu não vou me recordar agora. Então, em 93 a 95, nós éramos comitê, e eu me candidatei a presidente do comitê em 95, num congresso que a gente organizou no navio. Acho que pouca gente mais antiga se lembra, mas essa ideia aflorou em mim, porque eu tinha uma amiga que era representante de cruzeiros, e aí a gente teve a ideia de, por que não fazer um cruzeiro, um congresso a bordo de um cruzeiro? Então nós fechamos um navio, em novembro de 95, e o navio ficou só para nós. E dali a gente fez um super congresso, Charles Zeng, Andy Eng, Paprosky. Esse congresso foi histórico, acho que deve ser relembrado, está no livro que acabou de ser lançado agora, a gente fala alguma coisa sobre isso. E ali então eu fui o candidato à presidência e fui eleito no navio presidente do comitê de quadril da SBOT. Em 96, eu percebi que estava na hora. Conversei com nossos pares lá no HTO, o Grupo do Rio foi muito importante nisso, Jorge Penedo, Emílio, Pina, eu, e nós percebemos, junto com o Rudelli, com o pessoal de São Paulo, Flávio Turíbio, Flávio Rabelo, Emerson Ronda, vários colegas, em comum acordo, nós achamos que estava na hora, sim, da gente transformar uma coisa que era um comitê numa sociedade. E foi aí que, então, na minha gestão como presidente do comitê, eu fundei a Sociedade Brasileira de Quadril, está registrado em cartório, no dia 16 de janeiro de 1997. Muito legal. Então, o que você acha que foi o fator determinante para a criação da nossa sociedade e para efetivar essa transição do comitê para a sociedade? Teve algo que lhe marcou? O que marcou, você está perguntando por que a gente passou para a sociedade, não é isso? Sim. É o que eu falei, né? A gente achou que estava na hora de ter uma representatividade maior,
ser uma sociedade tem um cunho muito mais importante do que o comitê, apesar do comitê também ser um segmento importante das bots, mas nós achamos que poderíamos fazer o nosso próprio congresso, com os nossos próprios interesses pessoais da sociedade, ter o nosso maneira de arrecadar dinheiro para poder fazer isso, que a gente não tinha CGC na época para fazer. Então, foi um passo que a gente deu e que, poxa, 97 para 2025, nós estamos aí com quase 30 anos de sociedade, e você vê o que está acontecendo hoje aqui em Foz do Iguaçu, na presidência do Pedrônia e do Marco Jordano, 1.250 pessoas. Eu, quando fundei a sociedade, eu não tinha imaginar que a gente chegasse a esse nível. É muito incrível o que a gente vê hoje realmente acontecendo na nossa sociedade. Se você pudesse voltar no passado, você teria feito alguma coisa diferente durante a criação da sociedade? Difícil a gente mexer no passado. O passado é uma coisa que está lá, é história. Eu acho que, sinceramente, a gente contou com tanto apoio de todo o Brasil, pessoas incríveis que nos ajudaram a fazer isso, que eu acho que na época era o caminho certo. Talvez, se a gente pensar com a cabeça de hoje, talvez pudesse mudar alguma coisa, mas em 1997, eu me lembro que a gente se reuniu em Teresópolis para fazer o primeiro estatuto da sociedade. Estava Milton Ross, estava o Emerson Ronda, Flávio Rabelo, todos nós do Rio, Emílio, Pina, Jorge e outros. E fizemos ali sentadinho numa posada lá em Teresópolis, transformamos aqui num livreto, que foi o primeiro estatuto da sociedade criado ali em Teresópolis em 1997. Foi muito legal. É muito incrível escutar um pouquinho sobre tanta história. Hoje é o dia do cirurgião do quadril. E é muito satisfatório estarmos aqui comemorando nesse congresso tão importante para a nossa sociedade. Se você tivesse alguma coisa a falar para os pacientes que já foram num cirurgião de quadril ou que algum dia precisam ir num cirurgião de quadril, você tem alguma coisa a dizer a esses pacientes? Sim, eu acho que se a gente, na época, não pensamos nisso, mas as coisas foram se transformando, eu acho que hoje a vontade do médico que quer abraçar a especialidade de quadril, a primeira vantagem que ele tem é se associar à nossa sociedade, porque ele passa a ser uma representação importante para ele como médico, como profissional. E o primeiro passo, quero ser membro da sociedade de quadril. Isso valoriza o trabalho dele. E aos pacientes, eu acho que a gente precisa respeitar muito, eu acho que é isso que a gente tem feito nesses anos todos, que a gente faz isso, educação continuada, informação com o paciente, e eu acho que isso está muito bom, está indo muito bem. Muito obrigada. Eu acho que podemos dar por encerrado o nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença, foi um grande prazer. É um enorme prazer estar compartilhando essa manhã com você. Com você. Bom, a gente fica até emocionado, né? Pela homenagem da sociedade, principalmente por estar aqui com a Rafaela, já falei dela, e com certeza vai ficar marcado para mim, vai ficar marcado para ela, para a mãe dela, Regina, minha esposa, maravilhosa. E eu tenho que agradecer ao Pedrônia e ao Marquinhos Jordano essa oportunidade que deu a ela e, obviamente, a mim também. Muito obrigado. Obrigada.